Lembra de mim, galera? Beleza? Meu nome é Matheus Lima. Hoje estarei mostrando para vocês a minha redação que tirei 980 no Enem. Fica no vídeo que eu vou comentar cada detalhe do que eu coloquei na minha redação, beleza? Então, galera, para quem não me conhece, sou estudante de medicina da UEPA e hoje estarei comentando para vocês a minha redação, certo? Bom, eu sempre fui um cara que tive muita dificuldade em fazer minhas redações. Para quem me conhece sabe que minhas redações sempre ficaram em torno de 700, 600 e eu era aquela pessoa que eu achava que escrevia bem. Tem muita gente assim, muita gente assim. Então, hoje eu vim mostrar minha redação para vocês e que nível ficou. E quem sabe nos próximos vídeos eu posso trazer uma redação de como eu escrevia e achava que escrevia bem, certo? Então vamos lá, primeiro parágrafo. Bom, no primeiro parágrafo nós temos lá: o nazismo, na primeira metade do século XX, motivou a morte de milhares de judeus, homossexuais e, sobretudo, deficientes na Alemanha. Nesse âmbito, muitos alemães acreditavam na superioridade da raça ariana, o que impulsionou a discriminação desses grupos. Embora tenha passado quase um século desse acontecimento, no Brasil, resquícios históricos como esse ainda influenciam o tratamento educacional dos surdos, o que está intrinsecamente relacionado com a discriminação. Nesse contexto, há dois fatores que não podem ser negligenciados na formação educacional dos surdos: o preconceito e o dever do Estado. Então, galera, vamos lá. Eu gostava de separar minha introdução em 3 períodos, como se percebe, certo? Nós temos a primeira parte, em que eu vou falar de alguma referência, que era o que eu gostava de fazer, certo? E no caso aí, eu falei do nazismo, né? Muita gente poderia falar que o nazismo não encaixa, cara, pensando que teria que falar algo específico sobre os surdos, mas não, galera. Eu sou do ponto de vista de que é possível encaixar bastante coisa desde que você saiba articular. Muita referência, muita gente acaba ficando com medo, mas a habilidade da sua articulação de palavras é o que vai contar na sua nota. O nazismo encaixa. E eu consegui encaixar, tá? Falando dos deficientes de forma geral e depois restringindo para os surdos no Brasil. No primeiro período eu falei do nazismo. No segundo período eu expliquei a ideia do nazismo, né, de discriminarem a galera que era deficiente, né. No terceiro período eu apresentei ali, como a gente pode perceber, embora tenha passado quase um século desse acontecimento, no Brasil esses resquícios permanecem. Então eu quis destacar isso, né, que ainda permanece e que é um problema no Brasil. Então, dessa forma, eu consegui deixar claro para o meu avaliador que eu contextualizei, entendeu? Que eu destaquei o tema em questão. Então ele já olha e já vê que o tema ele está sendo trabalhado e não está sendo tangenciado, né? E no último período eu coloquei os fatores que estão relacionados. Isso é importante para deixar bem claro para o meu avaliador. Era meio que uma frase pronta que eu usava. Nesse contexto, é 2 fatores que não podem ser negligenciados. E aí eu inseri lá na formação educacional dos surdos para deixar claro que eu não estava fugindo do tema. 2 pontos, meus 2 fatores que eu vou trabalhar. Parágrafo 1 e parágrafo 2. Gente, esse meu primeiro parágrafo, ele geralmente tinha 6 linhas, tá? Mas ele poderia variar. Isso vai depender, né, da pessoa. Mas eu acho que o primeiro parágrafo ele tem que ser bem basicão mesmo, tá? Mas lógico, não básico demais. Você dá uma referência ali, contextualizar, né? E eu acho que esses são os 3 papéis fundamentais: apresentar uma referência, contextualizar e depois citar os fatores. Não precisa fazer muita coisa, até porque você vai trabalhar tudo no desenvolvimento. Vamos para o desenvolvimento. Segundo parágrafo: é indubitável que a existência do preconceito compromete a formação educacional dos surdos. Isso porque, devido à educação familiar, ideais de uma época tendem a ser transmitidas às próximas gerações, as quais não acompanham as mudanças sociais. Sob tal ótica, assim como o nazismo, a influência católica na Idade Média também é um exemplo da permanência de um preconceito, a qual leva as pessoas a acreditar que as deficiências eram um castigo de Deus. Como consequência dessas ideias, os surdos tendem a sofrer preconceito nas relações sociais atualmente, a exemplo da rejeição ao ingresso nas escolas, as quais ignoram a educação dos surdos. Sob essa perspectiva, confirma-se a ideia do cientista Albert Einstein:
o qual afirma ser mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado na sociedade. Olha só, gente, vamos lá prestar bastante atenção. No primeiro período, minha primeira parte, né, o que eu fiz? Disse que o preconceito, né, compromete a formação educacional. Ou seja, eu estou destacando o meu fator 1 citado lá no finalzinho da minha introdução, certo? Então, já estou trabalhando nos fatores que eu disse, deixei claro para o meu avaliador que eu ia falar, certo? No segundo período, o que eu fiz? Momento de discutir. Então, eu já lancei minha ideia. Isso porque, devido à educação familiar, ideais tendem a ser transmitidas às próximas gerações. Essa era a minha ideia. E como que eu vou embasar isso, gente? Eu trouxe a ideia do nazismo novamente, né? Retomei o nazismo sob tal ótica, assim como o nazismo, a influência católica na Idade Média também é um exemplo. Então, além do nazismo, eu agrupei a Igreja Católica na Idade Média, que é um ótimo exemplo também em relação à discriminação, ao preconceito com os deficientes, certo? E falei que ele é um exemplo que leva a acreditar na ideia do castigo, certo? É uma ótima referência também utilizando aí a história, beleza? Bom, achando que estava um pouco ainda vaga, o que eu fiz para apoiar? Coloquei a consequência disso, certo? Como consequência, os surdos tendem a sofrer preconceitos, a exemplo da rejeição, né? E falei alguns exemplos que acontecem nas escolas no Brasil. A rejeição ao ingresso nas escolas, certo? Que acontece no Brasil, certo? Bom, como vocês podem ver, até aí eu fiz a apresentação do meu fator, depois eu coloquei a minha ideia, no terceiro período eu apresentei a ideia do nazismo e assim no quarto período a consequência disso, contextualizando com o Brasil, o que está acontecendo nas escolas, citei exemplos, né? No último período, na minha discussão, eu coloquei o quê? A ideia do Albert Einstein, que serviu o quê? Para finalizar da melhor forma possível, né? Vendo que a afirmação dele faz sentido. Então eu fiz uma confirmação com a ideia dele, certo? Que acabou utilizando que não é mais fácil que desintegrar um átomo, certo? Então, como vocês podem ver, eu acabei separando aí 5 períodos, certo? Eu acho o ideal entre 4 e 5 períodos, certo? Ou seja, a gente pode colocar ali entre 3 e 4 pontos seguidos durante o meu parágrafo de desenvolvimento. Isso tem que ser bem separadinho de acordo com a ideia, não é sair metendo ponto seguido assim. Então essa é a dica que eu sempre dou para quem me acompanha, para quem auxilio. É isso, gente. Vamos lá. O outro parágrafo, vocês podem perceber que ele vai seguir a mesma estrutura. É uma estrutura que eu trabalhava, uma estrutura que eu aplico, que eu passo e que vem dando resultado, e que eu acho tranquilo. 4 períodos, 5 períodos, geralmente é o que eu separo. Vamos lá. Ademais, vale destacar ainda que, além da existência do preconceito, presta atenção nisso, o Estado não cumpre seu dever na educação. De acordo com o artigo 27 da Constituição do Brasil, é dever do Estado e do grupamento escolar assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência. Ou seja, ele deve impedir que haja discriminação nos ambientes educacionais. Contudo, apesar da existência desse direito, as escolas inclusivas estão cada vez em menor número no panorama nacional, conforme apontam os dados do INEP. Paralelo a isso, percebe-se que as escolas não possuem assistência adequada aos surdos em sua maioria, como o preparo dos professores e a ausência de comunicação, o que requer subsídios do Estado. Dessa forma, parafraseando o economista Sir Arthur Lewis, a educação nunca é uma despesa, mas um investimento, independente do indivíduo. Olha aí, gente. Primeiro período, o que eu fiz? Retomei o meu fator 1, além da existência do preconceito, e depois citei que o Estado não está cumprindo seu dever, que é o meu fator 2. Tá? Então, geralmente, a primeira afirmação do parágrafo é uma afirmação, gente, nada demais, tá? Geralmente, o meu é só uma linha que ele cumprir ali no meu papel. Então, economizem linhas, deixem para trabalhar o principal com essas linhas. E aí, eu coloquei logo em seguida, no seu segundo período, a ideia do artigo 27 da Constituição. Da onde tirei? Texto de apoio. O texto de apoio me ajudou nesse momento. O único artigo que eu sabia da Constituição era o artigo 5, e olha lá. Então, vamos lá. Trabalhei a Constituição,
ótima referência, porque vai falar que o Estado, que a Constituição garante isso e não está sendo cumprido. Então eu criei uma problematização falando que não está sendo cumprido, né? E logo em seguida, no meu outro período, no terceiro, eu já trabalho com a minha ideia, certo? Então prestem bastante atenção. Geralmente o segundo, o terceiro e o quarto período, os períodos do meio do parágrafo, eles vão ali intercalar, tá? Entre ideia e referências. E aí você vai ver o que encaixa melhor de acordo com o tema. Pode ser que ele encaixe primeiro a ideia, depois a referência, ou primeiro a referência, depois a ideia. Isso vai de você, gente, tá? E vai do tema também. Então organizava isso de acordo com o tema. Olha só. Contudo, quando eu coloco o segundo período, eu falo do artigo. No terceiro período, eu estou falando ali de dados no INEP, né? Que eu trabalho ali, eu nem coloquei números, né? Quando eu falo, estão cada vez mais em menor número. E isso era o que o INEP constatava lá no texto de apoio. Eu também tirei de lá essas duas informações. E logo em seguida eu coloquei minha ideia. Então vocês podem perceber aí que primeiro, apresentei o fator, disse que compromete. Segundo, eu apresentei o artigo 27 da Constituição. Terceiro, apresentei o que o INEP fala a respeito dessas escolas que estão diminuindo. Quarto, apresentei o meu comentário acerca disso tudo, tá? Ou seja, percebe-se que elas não possuem assistência, né? Foi o que eu falei, não possuem assistência, certo? Então eu coloquei os exemplos, né? Que em sua maioria não tem preparo dos professores, tem ausência de comunicação. Então ali eu citei alguns exemplos do que está acontecendo. Isso eu fiz nos 2 parágrafos, prestem bastante atenção, tá? E no último eu fiz a mesma coisa que eu fiz no segundo parágrafo. Eu trabalhei a ideia de um autor sempre para confirmar tudo que eu falei no meu parágrafo. Dessa forma, parafraseando o economista Sir Arthur Lewis, a educação nunca é uma despesa, mas um investimento, independente do indivíduo. Ok? Então olha só, gente. Primeiro parágrafo, apresenta. Segundo, terceiro e quarto, você pode trabalhar intercalando referências com argumentos, como eu trabalhei aqui, e depois, no próximo, eu faço a confirmação da minha ideia. Tranquilo? Último parágrafo. Fica evidente, portanto, a necessidade de medidas para atenuar o preconceito e facilitar a inclusão educacional dos surdos. Assim, é imprescindível que o MEC viabilize a inclusão educacional dos surdos, seja nas escolas ou universidades, com o objetivo de proporcionar a participação social igualitária desses indivíduos. Tal intervenção deve ocorrer por meio da introdução do ensino de Libras na grade curricular do ensino fundamental e médio, assim como na grade curricular dos cursos de licenciatura. Além disso, é essencial a aplicação de multas às escolas que negarem o ingresso do surdo no sistema escolar, o que evitará a discriminação existente no Brasil. Logo, sob o cumprimento do dever do Estado, poder-se afirmar que o tratamento adequado contornará o preconceito e minimizará influências históricas quanto à discriminação. Olha só que beleza. Gente, como vocês podem ver aí, ó, frase inicial, aquela frase que você pode até decorar para a redação. Fica evidente, portanto, a necessidade de medidas para atenuar, né? Para atenuar. E aí, preconceito e facilitar a inclusão educacional. Então, eu citei os 2 fatores, tá? Os fatores que eu relacionei, a ideia do preconceito, a ideia da inclusão, que eu trabalhei no texto, tá? Então, eu acabei citando isso aí. Mas a frase é a mesma, tá? Fica evidente, portanto, medidas são necessárias para combater o problema. É isso. Depois eu apresento minhas intervenções. Primeira intervenção, trabalhei o agente ali, o MEC, né? Viabilizar a inclusão, certo? Essa é a minha ideia principal. E aí eu fiz uma detalhação ali, né? Seja nas escolas ou universidades, e coloquei meu objetivo. Com o objetivo de proporcionar, né, a participação social igualitária. Depois, gente, eu percebi o que? Tá faltando como eu vou fazer isso. Isso é muito importante para o seu texto, tá? Então você tem que colocar como você vai fazer. Trabalhei o objetivo, trabalhei o agente, trabalhei o que eu ia fazer. O que faltou? Como eu vou fazer isso, tá? Então, quando eu vou trabalhar como, eu percebi que não ia encaixar mais no meu período, ia ficar um período longo. Fiz um ponto e coloquei, tal intervenção deve ocorrer por meio. Quando eu falo por meio, eu dou ali para o meu avaliador a ideia de que eu vou o quê? Explicar como eu vou fazer. Por meio da introdução de ensino de Libras na grade curricular do ensino fundamental e médio, assim como na grade curricular dos cursos de licenciatura. Além disso, aí ó, parei aí.
Acabou minha primeira intervenção, bem completinha, com todos os elementos necessários. Vou para a segunda intervenção. Segunda intervenção, eu falo que é essencial a aplicação de multas. É uma intervenção boa? É, mas ela vem para complementar a outra. Ela acaba, se ela fosse uma intervenção única, ela não estaria meio vaga ali, entendeu? Mas como ela está complementando a outra, ela acaba se encaixando bem, ok? As escolas que negaram o ingresso de surdo no sistema escolar, o que evitará a discriminação existente no Brasil, certo? Então a gente percebe aí que eu detalhei o quê? O que eu ia fazer na multa e o objetivo dessa multa, tá? Isso seria feito, né, de acordo com o Ministério da Educação, mas eu não detalho, né, como eu vou fazer isso, então fica meio vago ali. Mas como mudou o critério nesse ano que eu fiz o Enem, no Enem de 2017, então o que aconteceu? Como mudou o critério, eles consideram apenas uma proposta, se eu não me engano, alguma coisa assim. Se eu tiver errado, coloca nos comentários. Mas é isso, gente, tá? Então, eles consideram uma proposta bem completa e, de certa forma, é interessante que vocês resolvam o problema que vocês trabalharam no segundo e no terceiro parágrafo. Então, não adianta nada tu colocar uma coisa no teu texto e não resolver. E como eu trabalhei o preconceito, discriminação de forma geral ali, os fatores, dever do Estado e também a questão das influências históricas, é só vocês analisarem bem que vocês vão ver que as minhas propostas elas vão resolver esses problemas. Vai resolver tanto a questão do Estado, né? Quando eu falo do Ministério da Educação, é o Estado, e também a questão da influência. O último período ele serve praticamente para destacar que esses problemas seriam resolvidos, sobre o cumprimento do dever do Estado, poder-se afirmar que o tratamento adequado contornará o preconceito, fator 1, né? E minimizará as influências históricas, fator 2. Gente, só para explicar para vocês que influências históricas que eu citei no último período não é referente ao fator 2. Ele é referente à argumentação e também ao início do texto. Foram duas referências, Idade Média e também a questão do nazismo, que eu acabei utilizando no texto para argumentar e dar base para a minha argumentação na questão do preconceito e o dever do Estado, que são os fatores principais do texto, certo? Só para esclarecer aqui, gente. Vamos voltar pro vídeo. Valeu! Certo, gente? Espero que tenham gostado da redação, beleza? Ignore a letra feia, minha letra feia. Estou aqui para mostrar que a redação do Enem, ela não precisa ter letra excelente, mas ela precisa ser no mínimo legível. A minha tá quase não legível ali, mas ela deu para entender, né? Às vezes nem eu entendo, mas assim, gente, às vezes eu até brinco que ele olhou, viu que a letra era feia. Esse aqui vai passar para medicina 1980. Mas é isso, gente, tá? Esforcem a letra de vocês, coloquem a letra pequena. É importante discutir bastante em 30 linhas, então letra pequena é legal também. Qualquer pergunta, deixe nos comentários. Outros vídeos sobre redação ainda virão. Deixa aí nos comentários sugestão de temas para eu trabalhar, que eu posso estar ajudando vocês. Beleza, galera? Valeu, até a próxima.